Sabe, tem uma citação que diz muito sobre o nosso tempo. A multiplicação de crises ruidosas funciona como uma arquitetura de distração. É uma ótima reflexão para a gente começar. Porque enquanto a nossa atenção está toda voltada para as grandes manchetes do dia, mudanças muito profundas e bem mais silenciosas podem estar redesenhando o mundo bem debaixo do nosso nariz. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. O título da nossa análise é A Arquitetura da Realidade. E o subtítulo aqui é a parte mais importante: Convergência, não conspiração. A gente vai mergulhar em como a realidade é construída, não por algum plano secreto, mas por processos que, na verdade, acontecem à luz do dia. Impertinente. A geopolítica que você precisa para entender o mundo. E aqui está o pulo do gato para a gente entender o que vem pela frente. Nós não estamos falando de uma conspiração, de uma sala secreta onde tudo é decidido. As fontes que baseiam essa análise mostram algo, na verdade, muito mais potente. Como o poder opera de forma aberta, através de processos burocráticos, legais e principalmente estruturais. O conceito-chave para entender tudo isso é o de convergência estrutural. Pensa assim, ó. Imagina vários rios correndo de forma separada, cada um no seu caminho, mas no final, todos eles desaguam no mesmo mar. Não existe um plano mestre combinando o curso desses rios, mas os interesses de diferentes atores, estamos falando de governos, de elites econômicas, das dinâmicas globais, acabam se alinhando. O resultado final é tão poderoso e direcionado que até parece que foi tudo planejado. As fontes indicam que existem três grandes forças convergindo nesse processo. Primeiro, o poder do Estado, com suas leis, suas políticas. Segundo, o poder do capital, em especial das elites que controlam a mídia e a tecnologia, o que é fundamental para a narrativa. E por último, as correntes geopolíticas, aquelas grandes marés globais que criam um ambiente perfeito para que tudo isso aconteça. Bom, a nossa jornada por essa análise vai ter 6 paradas. A gente vai começar olhando os fatos concretos, o que está acontecendo no terreno e, logo depois, a guerra pela narrativa. Daí, vamos ampliar o foco para o cenário geopolítico. E, por fim, vamos explorar as formas de resistência e o que o futuro pode reservar. Ok, então, enquanto as manchetes nos distraem com o barulho do dia a dia, o que está acontecendo de verdade no terreno? Vamos começar com os fatos físicos, as mudanças concretas que a gente pode ver e medir. O primeiro número já é bem impressionante. Mais de 750 mil colonos israelenses vivem hoje na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é mais gente do que a população inteira de cidades como Lisboa. É uma mudança demográfica gigantesca acontecendo ali. E além dos assentamentos que já são oficiais, existem mais de 150 postos avançados. Pensa neles como se fossem a ponta de lança dessa expansão. Embora comecem de forma ilegal perante a própria lei israelense, as fontes mostram que eles acabam muitas vezes sendo legalizados depois, se tornando as sementes para novos e maiores assentamentos. E esse processo, olha, ele não está diminuindo, muito pelo contrário, ele está pisando fundo no acelerador. O ano de 2025 bateu todos os recordes de aprovação de novas casas em assentamentos. A expansão nunca foi tão rápida. E se por acaso ainda existia alguma dúvida sobre qual é a intenção por trás de todas essas ações, essa citação de uma figura central do governo israelense, Bezalel Smotrich, deixa tudo bem claro. 2025 será o ano da anexação. É uma declaração de intenção bem direta. Certo. Mas como é que essas mudanças tão drásticas no terreno são justificadas? Como é que se vende essa ideia para o mundo? É aí que a gente entra no segundo campo de batalha, a guerra pela narrativa. Porque, afinal, controlar o território é uma coisa, mas controlar o que as pessoas pensam sobre ele é outra, talvez até mais importante. Para a gente conseguir entender essa guerra de narrativas, uma boa dica é seguir o dinheiro. Um relatório da Oxfam de 2026 mostrou que a riqueza dos bilionários explodiu. E com essa fortuna toda, vem um poder imenso para moldar a opinião pública, principalmente através do controle da mídia. E aqui vem um dado que é, no mínimo, alarmante. Mais da metade das maiores empresas de mídia do mundo estão nas mãos de bilionários. Isso quer dizer que um grupo bem pequeno de pessoas tem um controle gigantesco sobre a informação que a gente recebe todos os dias. As fontes citam nomes bem específicos: Larry Ellison, Rupert Murdoch, Haim Saban, Miriam Adelson. Essas pessoas não são apenas bilionárias com posições pró-Israel declaradas. Elas também controlam impérios de mídia e são doadores políticos importantíssimos. É a convergência perfeita entre dinheiro, mídia e política.
Este slide aqui mostra essa guerra de narrativas em ação. De um lado, a gente vê enquadramentos como segurança existencial ou direito histórico, do outro, contra-narrativas que falam que a ocupação é a fonte da insegurança. Isso mostra que a batalha não é só sobre fatos, mas sobre a moldura moral e legal que se dá ao conflito. Quem controla essa moldura, no fim das contas, controla a história. Agora, nem a expansão no terreno e nem a guerra de narrativas acontecem no vácuo, né? Pensa nelas como plantas que precisam de um solo fértil para crescer. E esse solo é o cenário geopolítico global. Vamos dar uma olhada nos fatores sistêmicos que permitem que tudo isso aconteça. As fontes apontam para um ambiente permissivo que foi criado por vários fatores. Primeiro, a distração global. O mundo está de olho na rivalidade entre Estados Unidos e China, na guerra da Ucrânia. Segundo, as alianças na região mudaram com os acordos de Abraão. E um ponto crucial, o apoio que não muda, bipartidário dos Estados Unidos, que funciona como um escudo diplomático e militar. Mas é claro que essa convergência de forças não avança sem resposta. A resistência aparece de várias formas, desde a documentação no terreno até a mobilização no mundo todo. E uma das arenas mais importantes dessa batalha é, sem dúvida, o direito internacional. A acadêmica Noura Erakat traz um conceito-chave aqui: lawfare. Pensa assim, o direito internacional foi criado para ser um escudo, para proteger as pessoas. O lawfare é quando esse escudo é transformado numa espada, usando a própria lei como uma arma para atingir objetivos políticos e militares. E essa resistência acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Tem a frente legal, com a documentação de violações e os casos nos tribunais internacionais. Tem a frente econômica e social, com movimentos como o BDS. E tem também a frente interna, com grupos judaicos que se opõem às políticas de ocupação. É uma luta que acontece em múltiplos níveis. E para a gente entender a profundidade dessa luta, o jurista Rabia Egbarria nos dá uma nova perspectiva. Ele argumenta que a Nakba de 1948 não foi um evento que aconteceu e acabou, mas sim o começo de um regime da Nakba, um sistema contínuo de dominação. Por que isso é importante? Porque muda o foco de eventos isolados para análise de uma estrutura de poder que continua ativa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se essa convergência de interesses, sem um plano central, pode construir realidades tão concretas, que outras arquiteturas estão sendo erguidas em silêncio enquanto a nossa atenção está voltada para outro lugar? Talvez essa tal arquitetura da distração esteja moldando o nosso mundo de jeitos que a gente mal começou a entender. Então, pessoal do Impertinente Podcast, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e, claro, comentar. Sua participação é essencial.